Tudo aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Christopher Hitchens. Vamos falar um pouco sobre Christopher Hitchens. Será que eu devo falar um pouco sobre quem foi Christopher Hitchens? Não. O Pirula ele fez um trabalho esplêndido abordando a pessoa Christopher Hitchens e eu não vou apresentar ele. Sugiro que você vá ao vídeo do Pirula e assista, que é um vídeo quase tão bom quanto que eu vou fazer aqui. Brincadeira, o Pirula é melhor que eu. Mas vamos lá. Mas veja o vídeo do Pirula para você aprender um pouco mais sobre essa figura controversa que foi o Christopher Hitchens, né? Que ele era um grande repórter, escritor e defensor do secularismo, laicismo e do ateísmo, né? Ok, ele também odiava religiões e nenhuma religião escapava de suas garras sedentas por destruir a ignorância e desinformação. No livro, Christopher Hitchens ele usa histórias pessoais e situações históricas documentadas para dar suporte às suas declarações e suas posições, né, de que a religião organizada é violenta, irracional, intolerante, aliada ao racismo, tribalista e charlatã, investe na ignorância, é hostil ao pensamento livre, violento e coercivo com mulheres e crianças e usa do medo como ferramenta de manipulação e alistamento, além de ser também sectarianista. Se foca principalmente, no livro ele se foca principalmente nas religiões abraâmicas, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas nenhuma religião vai sair ilesa da brincadeira, certo? Ele vai descer o pau em cientologia, ele desce o pau em budismo, hinduísmo, shintoísmo. É religião, ele está descendo o pau. Obrigado, Moto. Logo no início do livro, ele apresenta o porquê que ele é ateu, como que aos 9 anos de idade ele começou a criticar falhas graves nos argumentos apologéticos, né? Mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre teoria da evolução, conhecendo muito pouco. Assim, ele conhecia bastante sobre criacionismo, porque ele estudou muito a Bíblia quando criança, e passou a estudar mais ainda pelo resto da vida dele, porque, sinceramente, a pior coisa de entrar numa discussão com um crente é você ter que saber melhor a religião dele do que ele. Mas continuando. Ele fala também como outras pessoas se tornaram ateus, sobre o porquê da existência do ateísmo e não vai muito além disso, o primeiro capítulo. O segundo capítulo tem uma das partes mais memoráveis. Se eu não me engano, é a melhor parte do livro. Hitchens ele recebe a pergunta de Dennis Prager, que ele acredito que ele é um radialista de uma rádio evangelista. Era para ele responder uma pergunta simples de sim ou não, né? Perguntas diretas, simples de sim ou não. A pergunta é: se você está sozinho numa cidade desconhecida à noite e um grupo de estranhos se aproxima de você se sentiria mais seguro ou menos seguro se soubesse que esses homens acabaram de sair de uma missa? Hitchens responde: apenas para me manter na letra B. Eu passei por essa experiência em Belfast, Beirut, Bombay, Belém e Belgrado. Em cada um desses casos, eu me sentiria imediatamente ameaçado se eu pensasse que os homens se aproximando de mim na noite estavam vindo de um encontro religioso. Ele aborda cada um dos casos, explica toda a situação da violência ligada diretamente à religião nesses locais. Ele aborda a violência contra Salman Rushdie e contra os diretores e contra os editores e tradutores dos livros. Aliás, um dos editores tomou um tiro de sniper e sobreviveu. E fala ainda mais sobre morte, assassinato entre
entre religiosos e por religiosos, como católicos contra protestantes, muçulmanos contra judeus, católicos contra judeus, e assim vai. Né? Terrorismo, não sei se vocês conhecem, mas terrorismo religioso existe, não é só muçulmano não. Tem judeu terrorista, tem budista terrorista, tem cristão terrorista, e eles são terroristas religiosos, não é terrorismo do tipo, essa é a religião dele, mas ele é terrorista. Não. Ele é um extremista religioso, radical, terrorista. Ele é um cara que grita, sei lá, la rua que bare dá tiro. Então, Jesus Cristo é o Senhor dá tiro, entendeu? Não é a religião do cara que tem a ver ali. Né? A religião do cara é isso. É pegar uma arma e dar tiro. Aliás, e ele faz questão de mostrar que a imprensa nunca demonstra ou publica que os ataques desses terroristas religiosos têm como fonte a religião. A religião é deixada apenas para rotular os muçulmanos. Né? Mesmo quando o terrorista é cristão e faz questão de mostrar para todo mundo que ele é um cristão protestante ou, sei lá, um católico, e ele coloca Nossa Senhora no coldre da arma, coloca o rosário na bandoleira e faz questão de se diferenciar dos inimigos que são de outra congregação cristã. Para a mídia ocidental, são duas facções terroristas, mas não duas facções terroristas religiosas, movidas por ódio religioso e controladas por bispos e padres e pastores. Isso não é mostrado, mas isso é o que acontece. Quem está lá vê esse tipo de coisa. Um dos pontos mais importantes do livro é, sem dúvida alguma, o capítulo 4, em que ele demonstra o quão perigosa a religião pode ser para a saúde do mundo, como, por exemplo, a de alguns líderes espirituais muçulmanos na África e Oriente Médio, que viram a vacina contra a poliomielite como se fosse uma conspiração ocidental para destruir o Islã. Sério, eles acreditavam que que as crianças que tomassem a vacina contra a poliomielite, as que são true believers, né, crentes verdadeiros, se tornariam estéreis e, consequentemente, o islamismo verdadeiro morreria. Graças a isso, né, a campanha de desinformação erguida por esses imbecis, a campanha de erradicação mundial da poliomielite não foi bem sucedida em 2001. Você está entendendo o tamanho da pica. Beleza. Além disso, países que haviam sido declarados livres permanentemente da polio acabaram tendo retorno dessa doença, que infelizmente, né, ainda hoje invalida e mata milhares de crianças anualmente, que seriam salvas a um custo de poucos centavos e 2 gotas na boca, dadas em semanas diferentes. Lindo, né? Bom, gente, acabou a bateria da câmera, então vou retomar aqui o ponto que eu tava. Ainda é apresentado o caso do padre brasileiro que diz que o preservativo é algo antinatural, porque ele nunca viu cães usando camisinha na vida, né? Pois é, em compensação, já vi vários cães machos dando no cu, transando no meio da rua, se masturbando na perna de outras pessoas, se masturbando em outras coisas na rua, tipo, além de, é claro, comer as irmãs, comer as primas, mãe, os pais, né? Que a sexualidade dos cães é, de acordo com o padre, um exemplo para a sexualidade humana. Porque na visão dele é isso que tem que ser. Né? Que é assim que é a visão do sexo pela Igreja Católica. Em alguns casos, em alguns países, a camisinha ela é proibida a venda, ou então é vendido só sobre prescrição médica para casais casados. Além de, é claro, Hitchens também atacar com precisão as tradições de circuncisão judaicas em garotos pequenos e a circuncisão feminina que acontece no islamismo, né? Tipo, pra ele, foda-se se você é um adulto que quer arrancar fora
no prepúcio, ou se você é uma mulher adulta que quer arrancar fora o clitóris e ter o seu lábio, os grandes lábios estourados. Tipo, você é adulto, você faz o que você quiser, certo? Se foda você. Agora, até mesmo o mais convicto dos ateus classificaria esse tipo de atitude feita contra uma criança como sendo um pecado. Eu vi até um debate do Hitchens com um rabino. Esse rabino virou para ele e falou: Christopher, você considera como sendo uma mutilação a circuncisão? Pois bem, o meu filho ele chorou mais na primeira vez que ele foi cortar o cabelo do que durante a circuncisão. Isso quer dizer que durante a circuncisão dele. Isso quer dizer que o corte de cabelo é ruim? Ele virou pro rabino e falou: olha, eu não acho que caso de mutilação de criança seja algo que você deva fazer piada. E esse é a típica coisa que você vai esperar de alguém que segue uma religião. Você vai pegar uma coisa extremamente doentia e vai tratar como se fosse a coisa mais normal do mundo, passível de uma piada. Né? Porque ele acharia um absurdo se ele dissesse que é islâmico e que a filha dele chorou mais na primeira vez que ela foi cortar o cabelo do que no dia em que ele mandou arrancar o clitóris e costurar a vulva da garota. Mais à frente ele ataca o Velho Testamento e os problemas de anacronismo, como eventos que acontecem em tempos diferentes no mesmo livro, inconsistências do livro com ele mesmo e apresentação de eventos que nunca ocorreram ou em lugares que nunca existiram, ou os dois. Além de insanidades contidas na Bíblia, como a ordem de Moisés para que crianças desobedientes sejam levadas para serem apedrejadas, que vai de encontro com pelo menos um ou dois mandamentos dos 10 mandamentos de Moisés. Ok, né? Ok, seguindo em frente. O capítulo 9, ele demonstra como que o Corão foi criado fazendo uso de textos judaicos e cristãos, além de alguns pequenos extras enfiados no meio por Mohammed, né? Por Maomé. Lá para o capítulo 13, Hitchens explica como que pessoas não religiosas podem lutar por causas morais com tanto vigor quanto os religiosos clamam fazer. Mostra que a religião também é uma desculpa para as pessoas agirem de forma imoral ou amoral, ou os dois. E como eu disse no início, né, nem mesmo a religião oriental sai ilesa das garras de Hitchens, porque ele descarta o budismo e o hinduísmo, porque para ele são conceitos que buscam colocar a razão para dormir e descartar a mente. Isso é o maior absurdo possível para um livre pensador. Ele foca bastante nesse capítulo em atacar o hinduísmo e o budismo feudalista e violento que existe no Sri Lanka e no Tibete, onde membros dessas religiões se armam e matam, tão bem quanto qualquer terrorista muçulmano ou cristão com um rifle de assalto e uma ideologia religiosa perturbada numa cabeça fraca. Alguns capítulos à frente, ele cai em cima do abuso infantil feito pela religião. Tipo, isso não é deixado de fora por nenhum homem que ataque a religião, e nesse livro o Hitchens não ia deixar passar. Né? A forma como a religião pode ferir a criança é duramente atacada. Desde exemplo como mutilação genital, circuncisão, repressão sexual e imposição de medo a atividades sexuais saudáveis como masturbação, e a forma como os adultos impõem medo usando ameaças da religião sobre as crianças, né? Porque tudo que elas vão fazer, Deus está olhando. Se ela está pensando uma coisa, Deus está vendo o que você está pensando. E tudo vai te levar para o inferno, que é onde você vai sofrer muito. E para a criança, qualquer tipo de sofrimento é desesperador. A criança não está acostumada a sofrer, o adulto está. Isso é um abuso absurdo sobre uma criança. E é claro, isso não é. Agora o que eu vou passar não é a parte final do livro. Mas na verdade é o final do primeiro capítulo. E no final do primeiro capítulo ele explica que ele não gostaria de banir e eliminar completamente do planeta Terra as religiões. A menos, é claro, que elas concordem em deixar ele em paz. Coisa que as religiões são incapazes de fazer. Perguntaram uma vez
pro Christopher Hitchens, e eu achei que é, sem dúvida, a melhor resposta possível para a situação. Falaram para ele: se religião é uma coisa de fora o pessoal, por que você impõe o seu ateísmo para os religiosos? E ele respondeu: porque toda vez que eu abro o meu jornal, eu vejo a sua religião sendo imposta no meu país. E é nesse momento em que eu me sinto atacado e tenho o direito de contra-atacar e fazer valer as diferenças nesse país. Então, enquanto vocês quiserem enfiar goela abaixo em nosso país as suas crenças, eu vou lutar contra as suas crenças. E é por isso que a religião é minha inimiga. Christopher Hitchens, ele era muito drástico, então ele era o tipo de cara que chegava para um pastor e falava: você é meu inimigo porque você quer jogar a desinformação para frente. E era inimigo mesmo dele. Bom, como conclusão, tem muito mais que eu deixei de fora e eu não acho justo mostrar o livro inteiro para vocês aqui em 20 minutos. Os argumentos e ataques foram extremamente pontuais e são perfeitos. Na verdade, é tão bom que até as pessoas que criticaram negativamente o livro não foram capazes de fazer uma crítica concisa, críticas pontuais. Todas as críticas deles foram vagas e falaciosas. Uma grande crítica que foi feita do livro foi feita por William J. Heblin, que diz que o conhecimento de estudos bíblicos de Hitchens é, no melhor dos casos, falho. Ótimo argumento, hein, Cláudia? Agora aponta um erro. E depois explica por que é um erro sem usar de apologismo fraco e falho. Tá? Sem precisar ficar usando malabarismo lógico e ficar usando desonestidade intelectual para explicar por que é válido você pegar e falar que uma criança merece ser apedrejada quando um dos mandamentos diz não matarás. Principalmente porque esse mandamento diz não matarás dentro da sua própria tribo. E depois ainda teve um cara que disse que o livro nada mais é do que uma expressão do marxismo ortodoxo de Hitchens. Sério. Que merda que esse cara comeu? Gente, é basicamente isso. Se você tem alguma pergunta, pode mandar pergunta para mim no FormSpring. Eu acho muito mais fácil para eu responder do que aqui no vídeo. Mas pode fazer a pergunta aqui no vídeo também. Eu respondo sempre quando é possível. Eu tenho o Twitter. Ele deve estar por aqui na descrição. Eu comecei a escrever um livro essa semana. A trama está desenvolvendo, está ficando legal pra caralho. E eu tenho tirinhas publicadas. E eu devo retomar elas essa semana ainda. Então fica de olho nos feeds meus que logo mais eu vou colocar mais informação, beleza? E é basicamente isso que eu tenho pra falar. Um abraço a todo mundo e eu vejo vocês logo mais. Abraço!